Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, verso 50. Mateus capítulo 13, verso 53 em diante. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora em Marcos, capítulo número 6. Evangelho de Marcos, capítulo número 6. Verso 1 em diante, Marcos 6, verso 1 em diante. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Vamos ler juntos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Pai Celeste, eis a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender um pouco mais, e que o nosso coração esteja totalmente aberto para a ministração do Senhor na nossa vida. Se o Senhor não nos abençoar nesse sentido, ó Deus, nada adianta qualquer esforço humano. Por isso eu te peço, por amor do teu nome, em Cristo Jesus, fala conosco. Amém. Antes de Jesus derramar o seu sangue, ele veio num ventre de uma mulher e se tornou gente. E teve que crescer. Adquiriu, portanto, um corpo antes de derramar o seu sangue. Lá em Filipenses capítulo 2, irmãos, o apóstolo Paulo descreve, inspirado pelo Espírito Santo, o que foi que aconteceu, que os teólogos gostam de dar nomes difíceis. Esse, no caso, não é latim, é grego, mas os teólogos gostam de dar nome de latim para os conceitos todos. Nós chamamos de kenosis. O processo de esvaziamento do Senhor Jesus. Mas por que Jesus precisou se esvaziar? O que isso significa? Para ele se tornar gente, irmãos, Jesus, que é a imagem do Deus invisível, diz o apóstolo Paulo. O primogênito, no sentido de que existe antes de todas as coisas, de toda a criação, lá em Colossenses capítulo 1. Nós bem sabemos, irmãos, pela Sagrada Escritura, e João sabiamente descreve para nós, dizendo que sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Ele, portanto, é a voz de Deus dizendo, antes de que as coisas existissem, é a voz de Jesus dizendo: haja luz. Não tem nenhum problema, irmãos, de nós falarmos que Jesus estava lá, porque ele estava. Ele é. É Jesus quem descreve a si mesmo em Apocalipse, dizendo: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Então, sem mim nada existe. Sem mim nada que se mantém. Significa dizer, irmãos, que quando Jesus assume o seu processo kenótico de esvaziamento, é como o Criador agora irrompendo dentro da sua própria criação.
É o eterno adquirindo agora, com a humanidade, a possibilidade de sofrer os efeitos da morte. Mas é o eterno que assume agora a possibilidade de morrer enquanto gente, enquanto homem. Significa que Jesus, irmãos, dentro do ventre de Maria, adquiriu uma forma biológica. Ou você duvida disso? De que Jesus era um pequeno embrião cujas células foi se multiplicando, até chegar ao tempo certo do nascimento ali, um ser humano totalmente formado, e assim ele nasce. Irmãos, parece até engraçado, mas tem muito crente que depois de tantos anos, irmãos, imagina que Jesus, ao sair já do ventre de Maria, já olhou para a mãe e disse assim: Maria, minha mãe. E com linguagem bíblica: Maria, ó, minha mãe, como foi o seu dia? José, você não é meu pai. Emprestado por um tempo. Hoje, irmãos, se fosse descrever de forma com valores modernos, hoje uma criança já sai do ventre da mãe com o celular na mão. Tem até algumas possibilidades aí, de propaganda. Fica a ideia para você. A palavra, agora preste atenção, quando João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo, a palavra, Jesus, sendo aquele, irmãos, que é o executor do plano divino. A palavra então que cria, a palavra então que traz da não existência as coisas que existem, simplesmente dizendo haja. Esta palavra no ventre de Maria silenciou. Não falava. Precisou, irmãos, como qualquer um de nós, entrar nos processos da linguagem, ouvir os primeiros sons, já no ventre de sua mãe. Ao nascer, irmãos, teve que durante um tempo tentar reconhecer a face da sua mãe, como qualquer criança. Olhou para José como qualquer criança e foi se familiarizando com aquele rosto. Com o tempo, Jesus precisou aprender, segundo aí um site que eu consultei chamado Minha Saúde, alguma coisa assim, fala que uma criança, por volta dos 12 meses, 1 ano de idade, já articula pelo menos 4 palavras. Aos 2 anos, já consegue formar uma frase com 2 ou 3 palavras. Existem exceções, tá, irmãos? Tendo um vocabulário de cerca de 50 palavras, que aumenta para 200 palavras aos 3 anos de idade. Preste atenção que aquele que disse para as coisas existirem, durante um tempo, silenciou, não falava. Jesus aprendeu a ler e escrever. Provavelmente, o idioma aramaico, sua língua principal. Provavelmente porque ele lia Isaías, leu Isaías no templo, então é bem provável que ele tinha também capacidade de ler o hebraico, mas ele não nasceu sabendo isso, precisou aprender. Jesus talvez falasse ou entendesse algumas expressões em latim ou grego, porque estrangeiros, como a mulher sírio-fenícia, por exemplo, conversou com Jesus. Então, eu não sei, os estudiosos não têm muita concordância com relação a isso. Mas ele aprendeu a ler e escrever, e vocês sabem que ele escrevia. Quando aquela mulher foi surpreendida em adultério, estando prestes a ser apedrejada, Jesus escrevia na areia. Ele escrevia na areia. Ele precisou aprender isso. Nada mais natural do que aprender a ler e escrever, como qualquer um de nós teve que fazer assim. Jesus, vocês sabem, nasceu depois avisado por um anjo, logo após a visita dos magos do Oriente, teve que fugir para o Egito.
Talvez não tenha ficado no Egito mais do que 4 meses, e depois também tendo sido avisado pelo Senhor, pôde retornar para sua terra. E Jesus se instala em Nazaré com sua família. Ou a família de Jesus se instala em Nazaré, tendo Jesus ainda uma criancinha. Depois Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e graça, e assim vai até os 12 anos, quando ele foi ser apresentado no templo, para cumprir toda a Escritura, e lá esse menino, já com 12 anos, discutia com todos os sábios, com os fariseus. Se perde naquela multidão, e depois, irmãos, os evangelhos silenciam, e dos 12 aos 30 anos, nós não sabemos exatamente por onde Jesus andou. É bem provável, eu não estou dizendo que não quer dizer que Jesus saiu viajando para outros lugares. Nós não temos informações exatas do que aconteceu com Jesus desse período de 12 até os 30 anos. Mas quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, Jesus é identificado pelas pessoas da seguinte forma. Em Marcos, diz que Jesus é um carpinteiro. Em Mateus, não é este o filho do carpinteiro? Irmãos, não precisa ser muito esperto. Por que ele é um carpinteiro? Porque o pai é. Então, dos 12 aos 30 anos, Jesus levou uma vida absolutamente normal, como uma pessoa, como um morador do vilarejo de Nazaré, a 100 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, aprendendo a profissão do pai, desenvolvendo o seu corpo normalmente como um adolescente, como um jovem, depois na idade adulta aos 30 anos. Se aplicarmos, irmãos, os costumes judaicos, até os 12 anos, talvez ele estivesse um pouco mais próximo da mãe, talvez. E depois dos 12, o pai assumindo um pouco mais, como era o costume judaico mais antigo, o pai assumia uma função mais primordial com esse menino, tendo a responsabilidade de iniciá-lo agora na fé judaica. E assim Jesus se desenvolve, aprendendo e aprendendo. Foi nessa terra, irmãos, de belezas incomparáveis, que mundo maravilhoso nós vivemos. Tem tanta coisa bonita para a gente ver. Também tem muita coisa ruim, mas nós temos muitas coisas bonitas para ver. Jesus cresceu, irmãos, observando o mundo à sua volta. E é por isso que Jesus tem condições de dizer que o semeador saiu a semear, porque ele sabe o que é isso. É por isso que Jesus tem condições de olhar para o campo e interpretá-lo e dizer, olha, os campos já estão brancos para a colheita. É por isso que Jesus tem condições de dizer que os pássaros se aninham nos seus arbustos. É por isso que ele tem condições de dizer que a semente da mostarda é pequena. Ele tem condições de dizer que as raposas têm os seus covis, os pássaros têm o seu ninho. Jesus cresceu observando provavelmente a sua mãe a fazer o seu pão, quando ele diz assim, olha, o fermento é o que faz tudo isso. Ele assistiu com sua mãe, um pouco de fermento leveda toda a massa. Viu sua mãe talvez correr, pedir ajuda para um parente, para procurar alguma coisa dentro de casa, talvez uma dracma, eu não sei. Ele aprendeu, irmãos, que se colocar vinho no odre velho, não vai funcionar vinho novo em odre velho. Mas tem que ser vinho novo no odre novo. Porque senão o vinho no velho, o odre velho perde a sua elasticidade e aí o vinho fermenta e aquilo se rompe. Não tem jeito, não dá para fazer. É por isso que Jesus pode dizer que não dá para colocar remendo novo em vestes velhas. Aprendeu. Jesus vivenciou as alegrias de um vilarejo num dia de festa de casamento. Aliás, o seu primeiro milagre, em João capítulo 2, acontece numa festa de casamento. Jesus era um homem que desfrutava daquilo que a vida lhe proporciona, de forma sábia e feliz. Mas não pecou em nada nesse mundo.
fazer um parênteses aqui, irmãos. Eu sei que o tempo já vai adiantando, mas tem tanto crente rabugento que vê pecado em tudo. Gente que é capaz de se escandalizar e condenar um irmão ao inferno se ele tomar uma taça de vinho. Condene Jesus também, que foi vinho que ele tomou. Eu não estou falando para você ficar bêbado não, viu, filho? Não. Bebedeira é pecado. Falta de domínio próprio. A intemperança, pecado, que causa estrago. Jesus presenciou muitas vezes o pescador jogando as suas redes. Ele sabia o que significava peixe na rede para quem vivia disso. Porque ele sabia, irmãos, quanto custava viver naquele lugar. Jesus, quando diz assim, eu sou o bom pastor, ele está falando de elementos que ele conhecia. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Olha, o bom pastor é aquele que pega as ovelhas e as conduz para um lugar em segurança. São as figuras que ele vê. Jesus assistiu as crianças brincando nas ruas, nos vilarejos, em dias de casamento, em dias da Páscoa e assim por diante. Viu tudo isso até. Agora, preste bem atenção, irmãos. Tudo isso Jesus viu, contemplou, tocou, experimentou. Porque durante algum tempo, preste atenção comigo. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus, tendo criado todas as coisas, as mantém com o seu poder. Todo o universo, irmãos, é mantido mediante a palavra. Agora, raciocine comigo. Porque Jesus se encarnou. O sustentador, durante um tempo, precisou ser sustentado. Precisou receber o leite da sua mãe. Precisou ser carregado de um lado para o outro. Cuidado. Amamentado. Dos mínimos detalhes, como vocês mães fazem. Como vocês pais se preocupam com o futuro de seus filhos. Certamente Jesus recebeu também essa dedicação como ser humano. E isso Jesus fez, irmãos, pense comigo, em completa obediência ao Pai. Diz, irmãos, Filipenses capítulo 2 e depois 2 Coríntios capítulo 8 também, o apóstolo Paulo fala no mesmo sentido, que ele se tornou pobre para que eu e você fôssemos ricos. O processo de Jesus abrir mão, como diz lá em Filipenses capítulo 2, abriu mão da sua glória. A expressão que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses é que ele não julgou como usurpação, está na versão atualizada. Mais propriamente, para ficar mais claro, significa que Jesus não considerou como propriamente seu aquilo que era seu. É como se eu, a grosso modo, digamos que eu adquira um diploma, seja ele qual for, vou dar um exemplo, teologia. Olha, eu estudei 4 anos, fiz pós-graduação, isso aqui está aqui meu diploma, tá tudo correto, reconhecido pelo MEC, assim por diante. O teu nome é esse que está no diploma? Esse diploma é seu? Não. Mas aqui está o teu CPF e o teu RG, é seu? Não, não é meu. Mas como que não é? Está aqui, é seu nome. Eu fiz tudo isso aí, mas eu não é meu. Não vou considerar como meu, mas é meu, mas eu não considero como seja. E aí, irmãos, Jesus simplesmente, e aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, mas eu sei que tem muitos pensadores presbiterianos que têm dificuldade de pensar determinadas coisas, desde que não seja de teólogos necessariamente reformados ou assim por diante. Enfim, mas Jürgen Moltmann é um teólogo que, não foi ele que cunhou esse termo, mas outros anteriores, depois diz que vem desde o século III e IV da igreja, que eu não me lembro agora. Mas em algum momento na Trindade, houve um acordo, uma conversa
trinitária. De modo que o Pai, o Filho e o Espírito, eles são tão unidos, tão infundidos um no outro, de que eles são indivisíveis enquanto ser, e que se eu pensar sobre isso, irmãos, por que Jesus, então, se nada aconteceu por acaso, por que foi nascer na família de um carpinteiro? Nada contra as outras profissões. Mas por que na família de um carpinteiro? Eu confesso, meus irmãos, que se eu pensar essas coisas com as categorias modernas de heróis, de poderes, eu penso assim, Jesus deveria nascer lá no palácio do Herodes. Não é mais conveniente para quem quer ser divino? Jesus poderia ter nascido numa família de um fariseu. Seria mais conveniente para adquirir o título de rabi, de mestre. Ou então Jesus poderia vir, irmãos, de uma forma um pouco mais... Jesus é tão humilde, ele é tão simples, a encarnação de Jesus ele é tão fora da minha concepção moderna em termos de categorias de poder, de aparência, de visibilidade, que parece que não se encaixa muito bem. E eu confesso para os irmãos que quando Jesus vem naquela família, aliás, o seu nascimento já é uma coisa absurdamente inconcebível, porque o eterno vai irromper na vida dentro de uma estrebaria. Podia ser pelo menos uma pensão, não, era um estábulo. O que será que isso ensina para nós, irmãos? O que será que isso impacta a nossa vida? Ele vai nascer na família de um carpinteiro, na família do José. O que é um carpinteiro? Marcos utiliza uma palavra grega, irmãos, que não quer dizer que o carpinteiro seja somente aquele que faz banco assim de madeira, ou que faz mesa de madeira, ou que faz cadeira de madeira. O carpinteiro, a palavra que Marcos utiliza, tem a ver com o construtor mesmo. É aquele que poderia, irmãos, até mesmo construir uma casa. Então, o carpinteiro, Jesus, precisou aprender algumas habilidades, a mexer com ferramentas, a construir casas, talvez implementos agrícolas, talvez garfos, talvez colheres, talvez arados, talvez carrinhos, talvez móveis, eu não sei, mas ele aprendeu. Se ele era um carpinteiro, assim fazia. E ele agora, irmãos, tem que mexer, mudar, transformar aquilo que ele mesmo criou. Jesus, irmãos, é o mestre da carpintaria. Tecton. O carpinteiro, é o que Marcos diz. Um pedreiro. Quem é pedreiro aí? Algum pedreiro, seu Zé, colega? Tem mais algum pedreiro? Meu pai é pedreiro. Criou os 3 filhos, construindo casa, fazendo mangueira de boi, fazendo. Alguém teve um pai que foi pedreiro? Aqui, o pai que é pedreiro. Louvado seja Deus, né? Que coisa fantástica. Antes que Jesus trabalhasse na oficina do José, seu pai, ele trabalhou na eterna oficina, criando uma obra-prima, irmãos. Olhou para o mundo, na sua cabeça e diz, é assim que vai ser. E o Eterno diz, as flores vão ser assim, as árvores vão ser assim, as montanhas vão irromper assim, as nuvens serão assim, a água do mar será assim, os elementos químicos serão assim, as aparências, as luzes, as estrelas, o cosmos todo vai ser assim, e assim foi. Ele sabe construir. Maravilhe-se, irmãos, diante do mestre da carpintaria. Maravilhe-se diante do mestre da carpintaria, que foi capaz de criar alguém tão maravilhoso, tão complexo, tão fantástico quanto você. Salmo 139, o salmista exulta dizendo o seguinte, visto como um modo assombrosamente maravilhoso, me formaste ainda no ventre da minha mãe.
2 gametas, masculino e um feminino, fornecido, melhor, não tem masculino e feminino ainda. Estou falando duas heranças genéticas da sua mãe e do seu pai. Se juntaram no ventre da sua mãe. Pensa que coisa fantástica, aquilo se multiplicando, irmãos, para se tornar você. Eu sei que de vez em quando você olha no espelho e não gosta de você. Tem alguém assim ou não? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Louvado seja Deus, eu tenho um punhado de zica na cabeça. Mas esse eu não tenho. Eu olho para o espelho, gente, pode estar gordo, magro. Eu gosto de mim, sabe? Assim, gente, eu não queria ser o outro, não. Mas não queria. Eu acho que até minha mulher e meus meninos lutam para me transformar, mas eles não dão conta. Mas eu gosto de mim. Mas não porque eu sou perfeito, não, irmãos, porque é só pela graça de Deus que eu cheguei até onde cheguei. O corpo humano, que coisa fantástica. Quem criou isso, irmãos, foi um Deus que se revelou completamente no Filho. Um ser inteligente, pessoal, passional, que tem paixão pelo ser humano, que tem vontade. Não é um ser impessoal ou uma energia cósmica que alguém dá para ele uma sigla como nome. O meu Deus, o seu Deus, é o Pai de Jesus Cristo, revelado completamente no seu Filho, nele e no Filho, habilitando corporalmente toda a plenitude da divindade, e está entre nós hoje na pessoa do Espírito Santo. Portanto, irmãos, o nosso Deus é pessoa. É pessoa. Filho do homem, um título que Jesus, o próprio Jesus utilizou para si, tem tudo a ver, ele sendo filho homem, está profundamente conectado com a sua vida aqui na terra. O humilde, o Salvador. Ah, que alegria, irmãos. Meu Deus me compreende. Jesus sabe o que é dor, irmãos. Você entendeu ou não? Jesus edificou também a sua igreja. E aqui eu já vou caminhando para o final, irmãos. O carpinteiro edifica a sua igreja. Jesus diz assim: eu vou edificar a minha igreja, construir a minha igreja. É o carpinteiro falando. Nós somos a casa de Deus. Cristo é honrado naquilo que ele faz, ele continua ainda fazendo. E se nós usarmos, irmãos, as figuras do apóstolo Paulo, uma das figuras que ele utiliza para falar da igreja é um templo, uma construção. Jesus, irmãos, é aquele que também, com o seu poder, eu creio piamente, desde o começo de todas as coisas, quando Deus resolve falar, Ele nos deu a sua palavra. A sua palavra. Ele nos deu a sua palavra. Isso aqui foi construído por Ele. Agora observe pelo menos 3 coisas. Quando Jesus vai para a sua última semana de vida, Jesus recebe os seus açoites, a sua condenação, mais açoites, e Jesus recebe a sua cruz. Do que a cruz? Madeira. Algo daquilo que ele mesmo criou enquanto Deus. Algo que ele sabe do peso, algo que ele sabe da textura, algo que ele sabe do cheiro. Talvez Jesus conhecesse que árvore era aquela. É esse material que o carpinteiro recebe nas suas costas e assim ele caminha para o seu Calvário. Depois de morto, Jesus é ali tirado do madeiro e é encaminhado para o túmulo de José de Arimateia. Novamente, agora ele vai para uma construção. Algo que também ele sabe como que é feito. E ali, irmãos, a pedra é colocada. Mas no terceiro dia ele ressurge. E depois de ressurgir, irmãos, por 40 dias ele aparece
a centenas de pessoas. É assunto aos céus. Mas antes de Jesus subir, em João capítulo 14, o carpinteiro diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não diria. Mas estou dizendo, eu vou preparar lugar. O carpinteiro continua trabalhando para fazer uma casa, uma morada, para mim e para você. Eu quero finalizar, irmãos, voltando à frase que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse em Filipenses capítulo 2. Não precisa abrir na sua Bíblia, você vai lembrar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. O modelo para a tua vida espiritual não é o modelo institucional de uma denominação. O modelo para a tua vida pessoal espiritual, ou o modelo para uma igreja, não é um modelo institucional. Não é um modelo de uma outra pessoa, seja ela mais abençoada que for. O modelo para a tua vida pessoal é o modelo cristológico. O modelo para uma igreja é o modelo cristológico. Jesus, depois do acordo intratrinitário, ele resolve vir para esse mundo, ultrapassando todas as barreiras, inconcebível para os gregos, impensável para os judeus. Jesus assume a forma humana, irmãos. Isso significa, desde o Antigo Testamento, que Deus tem vontade, desejo, Ele tem paixão por estar em comunhão com o homem. Para isso, Deus se inclina. Então, eu e você, quando olhamos para o mundo, o nosso paradigma, o nosso modelo, tem que ser esse. O modelo de olhar para o mundo e ir até ele. Às vezes nós ficamos esperando, irmãos, que o mundo seja transformado por um poder distante. Às vezes nós estamos esperando que alguém seja alcançado por outro, ou por algum milagre teofânico, uma aparição de um anjo. Mas se eu e você queremos que o modelo cristológico seja para a nossa missão, o modelo, seja para a missão da igreja, o modelo cristológico, essa igreja precisa pensar e se inclinar, abrir mão, não de valores, não dos valores cristãos e não dos valores bíblicos, mas é uma igreja que tem que ter uma atitude como Jesus teve, de abrir mão. E assim ele abriu mão. E Isaías diz que ele era tão comum, que as pessoas não faziam caso de sua aparência. Não havia formosura alguma no seu rosto que pudesse chamar a atenção. Também diz, irmãos, a palavra de Deus, que ele sendo de Nazaré e da Galileia, já não era coisa boa. Esse é Jesus. Perceba, irmãos, e aqui vem uma aplicação muito prática. Às vezes, nas comunidades cristãs, as pessoas têm uma briga tremenda por espaço, por querer ser sem ser. As pessoas, irmãos, estão numa disputa por proeminência, por projeção, por destaque, por poder fazer com que sua voz seja ouvida, com que seu canto seja cantado por todos, desejo de fazer com que suas opiniões sejam consideradas por todo o meio cristão. Projeção. Jesus é aquele que é e abre mão de parecer como é. Ao ponto
da Bíblia registrar uma das passagens que mais me intriga. É quando a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado. O que é isso, irmãos? Uma atitude de alguém que é Deus e não faz questão de parecer. Muita gente briga por espaços de projeção na igreja, mas eu não vejo ninguém brigando por ir evangelizar. Não, deixa comigo, eu que vou. Não, pastor, deixa comigo, eu que vou, pastor. Não, rapaz, já tem muita gente. Não, eu quero ir. Ninguém briga por isso. Isso tinha que fazer diferença na nossa vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segunda coisa, para o nosso modelo pessoal, seu modelo cristológico para a igreja, para a sua vida e para a minha vida espiritual. Será que não tem coisas, irmãos, na sua vida que você está tão apegado, tão arraigado, que você não quer abrir mão e tem impedido você de desfrutar de uma vida plena com Deus? Talvez você já tenha ouvido mensagens há muito tempo e você ainda tem receio de declarar diante da sua família que agora você é de Jesus. Família é uma coisa muito importante. Talvez você esteja tão apegado a uma determinada tradição. Abra mão, se esvazie, façamos como Jesus. Talvez nós tenhamos tantos negócios a fazer, irmãos, que estão tomando nossa energia, nosso tempo, nossa atenção, e a gente há tanto tempo não tem desfrutado de um relacionamento com o Senhor. Lembre-se que o carpinteiro está preparando lugar para mim e para você. Tem aqui nessa condição que nessa noite foi tocado, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Tem aqui nessa noite que foi tocado de uma forma especial para essa mensagem, entendeu a mensagem, quer renovar seu compromisso com Cristo, ou hoje quer abraçar a fé cristã, quer procurar uma igreja, aprender mais de Jesus, se tornar membro dessa igreja, caminhar com Cristo, ser bênção, trabalhar para o reino. Esse apelo é bem objetivo. Tem alguém que foi tocado nesse sentido? Ergue sua mão, quero orar por você. Mais alguém? Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua presença na nossa vida e pela tua palavra. Vem, Senhor, sobre nós, no poder do Espírito Santo, e fala ao nosso coração, para que o modelo de Jesus como Filho do homem, que se esvazia, seja um modelo para a nossa vida. Nós abandonamos nossas razões para viver a razão de Deus. Queremos abandonar, ó Deus, as velhas concepções que nós temos para viver nessa vida o amor de Jesus. Aplica, Senhor, no coração de cada um essa verdade. Em nome de Jesus. Amém.